Olá pessoal! Hoje vamos conhecer a história Amor por Acidente. A história começa em um dia agitado de trabalho. Todos estão concentrados em seus afazeres, então é quando um celular começa a tocar. Podemos ver uma jovem de longos cabelos escuros atendendo a ligação. Seu nome é Zhen Shuyi, uma repórter, e nossa protagonista. A ligação que ela recebeu é do secretário do diretor Xi, do Banco Minju. Eles têm uma entrevista agendada há mais de um mês, porém devido à agenda corrida do diretor Xi Yan, ele pede para que a entrevista seja adiada para a próxima semana. Por dentro, Zhen Shuyi está completamente frustrada, pois ela já está esperando há muito tempo por essa entrevista, mas mantendo o profissionalismo, ela calmamente pergunta se realmente não teria alguma forma de encaixar ela na agenda dele. O secretário diz que o diretor tem um jantar importante naquela noite, mas imagina que pode conseguir um lugar para ela esperar até que ele termine, mas ele diz que ainda assim, não há garantias de que o diretor terá tempo, e ela corre o risco de acabar indo lá por nada. Animada, Zhen Shuyi diz que não tem problema, e pede que ele passe o endereço. Assim que desliga o telefone, ela murcha em sua mesa, se perguntando: quem é esse cara afinal? Então descobrimos que Xi Yan é um homem que com apenas 27 anos, virou o mundo dos negócios de cabeça para baixo e se tornou uma figura de renome no mercado financeiro. Porém, além disso, ele é um completo mistério. O repórter que conseguir uma entrevista com ele, com certeza vai ter muita atenção. Voltando para Zhen Shuyi, sua amiga pergunta se não era hoje o aniversário do seu namorado. Desanimada, ela diz que não vai rolar. Ou ela dá um bolo no seu namorado, ou dá um bolo no Xi Yan. Então é quando seu celular começa a tocar de novo, e é seu namorado ligando. Ainda desanimada, ela atende, e explica para seu namorado que surgiu uma entrevista muito importante para essa noite, e que sente muito, mas não vai conseguir chegar a tempo pois vai terminar tarde, e como ela não se sente muito bem, assim que terminar ela quer ir para casa descansar. Mas seu namorado apenas diz que está tudo bem, sem questionar nada. Ele fala que irá passar a noite com um amigo, e que depois vai buscar ela quando terminar. Eles desligam, mas ela continua a olhar para o celular com tristeza e desânimo. Sua amiga que está ali, por dentro de tudo, diz que na verdade poderia ter sido pior. Ela menciona que o namorado de Zhen Shuyi é compreensivo até demais. Ela continua a falar, e diz que se fosse o namorado dela que tomasse um bolo assim, ele iria surtar. Zhen Shuyi fica pensativa com isso, ela pensa que na verdade parece que ele nem se importou com ela, ele nem perguntou o motivo de ela não estar se sentindo bem e apenas desligou com pressa. Mas ao se dar conta de seus pensamentos, ela começa a dar tapinhas em sua bochecha, e pensa que deve parar de se preocupar demais e se concentrar em fazer um bom trabalho. No momento seguinte já podemos ver Zhen Shuyi sentada sozinha. Ela pensa que já faz mais de 2 horas que está esperando pelo diretor, e torce para que consiga falar com ele, e fazer uma boa entrevista. Ela ainda não se sente muito bem, e pensa que deveria ter tomado mais analgésicos antes de sair. Atrás dela, vemos um homem a observando. Ele é Qin Xiaomi, o segundo no comando do grupo Mingyu e cunhado do diretor Xi Yan. Ele reconhece Zhen Shuyi, mas antes que possa se aproximar, o telefone dela começa a tocar. Ela atende, e é o secretário do diretor. Ele pede desculpa, mas diz que o jantar terminou mais tarde do que imaginavam, e o diretor ainda tem outros assuntos para tratar. Nesse momento o sorriso de Zhen Shuyi desaparece em frustração, mas ela diz que entende e agradece. Em seguida Zhen Shuyi já está do lado de fora, para ir embora. Ela olha ao redor e percebe que muitos dos convidados que estão ali, são pessoas que ela já entrevistou. Ela acena para alguns deles, e pensa que talvez Xi Yan também possa estar ali, e que talvez ela ainda tenha uma chance de falar com ele. Mas ela é tirada de seus pensamentos, por um homem bêbado que se aproxima a cumprimentando. Ele pergunta se ela está sozinha, e diz que irá dar uma carona para ela. Ela acena, e o cumprimenta de volta. Mas antes que ela consiga terminar de falar, o homem se aproxima mais e tocando em seu braço e insistindo que ela deveria ir com ele, pois chove muito e não será fácil achar um táxi. Zhen Shuyi rapidamente retira seu braço, para se afastar do toque dele. Ela diz que não há necessidade,
pois seu namorado já está a caminho. E ao mesmo tempo, enquanto ela fala com esse homem, vemos um carro parado atrás deles, e um homem observando de longe. Ele é a mesma pessoa que a viu mais cedo, enquanto ela estava esperando pelo diretor. Ele fala para alguém que está próximo dele, que aquela moça já o entrevistou antes, e que ela é uma pessoa decente. Enquanto ele fecha o vidro, ele diz que soube que ela esperou a noite toda por ele e que já está muito tarde, então ele deveria dar uma carona para ela. O homem com quem ele falava é o próprio Xian. Ele olha para a direção dela e a observa por um breve instante antes de sair. No momento seguinte, vemos Zhen Shui, ainda ali fora esperando. Enquanto arruma sua sandália, ela pensa que nem ao menos sabe como é o rosto de Xian, e não tem nenhuma foto dele na internet. Ao fundo, vemos um carro se aproximando. E ao chegar mais perto, ele para bem ao lado dela. Ela fica confusa por um instante. Um chofer desce e abre a porta, enquanto ela continua olhando confusa. Então alguém se aproxima por trás dela, chamando seu nome. Ela olha imediatamente para ver quem é. E é o próprio Xia, porém ela não sabe disso. Então ele pergunta se deveria dar uma carona a ela. Mas pensando que é mais um berço de ouro querendo cantar ela, como acabou de acontecer. Ela agradece, mas diz que não precisa. Sorrindo ela fala, que logo seu namorado virá buscar ela. Ele a encara por um instante, sem dizer nada. E então ele solta um leve sorriso, assentindo com a cabeça. Em seguida sai, passando por ela e indo embora. No momento seguinte, Zhen Shui já está no carro com seu namorado, que pede desculpas pelo atraso. Ele diz ter se perdido por não conhecer bem o local. Ela diz não ter problema, e mudando de assunto, pergunta com quem ele passou seu aniversário. Ele parece ficar meio nervoso, e começa a gaguejar sem conseguir responder direito. Percebendo isso, ela chama o nome dele e pergunta se está tudo bem. Ele começa a rir e diz que sim, e que passou com aquele seu amigo de trabalho. Zhen Shui se aproxima dele cheirando suas roupas, e diz estar surpresa, que um hétero machão como aquele tenha começado a usar perfume, e pergunta se ele por acaso ele arranjou uma namorada. Nesse momento, seu namorado a empurra sem nenhuma delicadeza, e diz para ela se sair de perto, porque ele está dirigindo e isso atrapalha. E em seguida ele dá uns tapinhas em sua cabeça, e fala para ela se comportar. Zhen Shui afasta a mão dele, enquanto ela esfrega o local que ele bateu com um olhar chateado. Ao chegar em casa, ela se prepara para dormir. E já com seu pijama, ela se joga na cama, enquanto pensa que seu namorado já deve ter chegado em casa, e pensa em ligar para ele. Ela procura por seu celular na bolsa, mas não consegue achar. Tentando se lembrar de onde o usou pela última vez, ela pega seu tablet e pensa que deve ter ficado no carro do seu namorado. Então ela ativa o localizador, para encontrar onde está. E vê que ele aponta para o hospital civil da cidade. Ela acaba ficando preocupada, imaginando que se tão tarde ele está no hospital, pode ter acontecido algo. Então ela calça seus chinelos e sai correndo. No momento seguinte já vemos ela com um guarda-chuvas, chegando até o hospital. Ela vê o carro de seu namorado estacionado, e pensa que então realmente ele está ali. Preocupada ela pensa, o que será que ele está fazendo em um hospital a essa hora? E ao fundo podemos ver a silhueta de um homem saindo à porta do hospital. Zhen Shui vê e reconhece que é seu namorado. Então ela se anima e quando está prestes a chamar seu nome, uma garota se aproxima dele e o abraça. Zhen Shui congela, e fica olhando para aquela cena sem entender. Então ele abre o guarda-chuvas e caminha junto com a garota, que está segurando em seu braço. Ela continua a observar de longe, e pensa que é melhor que ele afaste ela logo. Se ele afastar, então ela ouvirá suas desculpas. Mas isso não acontece, e pelo contrário, ele a abraça, cobrindo ela com seu casaco. Zhen Shui fica parada ali, em completo choque, enquanto começa a se lembrar, de que ultimamente ele estava sempre distante, como se não se importasse mais com ela, ou de passar tempo juntos. E se tornou mais frio e distante também. Enquanto continua a observar os dois, ela pensa que tentou ignorar os sinais achando que poderia ser paranoia dela, mas no fim era óbvio.
Então, olhando para seu pulso, ela se lembra do dia em que ele a presenteou com essa pulseira. Foi o dia em que eles se comprometeram, depois de ele ter a cortejado por 3 anos. A promessa feita naquele dia era de que ele passaria o resto da vida fazendo ela feliz. Mas agora ele está diante dela, beijando outra mulher. Zhen Shui apenas coloca a pulseira pendurada na porta do carro dele, e vai embora. Algumas horas depois, ela já está em casa novamente, segurando um álbum com recordações deles dois juntos. Ela está separando tudo o que tem a ver com ele em cestas, mas então de repente a campainha toca. Com um olhar triste ela abre a porta, e é seu namorado, que chegou ofegante. Cabisbaixo, ele olha para ela, enquanto chama por seu nome. Em seguida, somos levados para o dia seguinte, onde Zhen Shui já está no trabalho. Ela está na sala de sua supervisora, que diz para ela que a entrevista com o diretor Shi foi adiada para a próxima semana, e que precisam mudar algumas perguntas. Então ela olha para Zhen Shui, falando para revisar o roteiro da entrevista, mas ela para de falar, quando percebe o estado dela, e grita perguntando o que aconteceu. Zhen Shui está com o cabelo meio desarrumado, e com a cara de um morto-vivo. Então ela pergunta se por acaso é por ainda está chateada em ter perdido a entrevista, o que Zhen Shui nega. Com um olhar baixo ela diz, que é porque ela terminou com seu namorado na noite passada. Então voltando para aquele momento na noite anterior. Seu agora, ex-namorado, está falando que a família daquela garota é incrível. Ele diz que o tio dela dirige um carro de luxo com placa personalizada, e que ele tem muito dinheiro e influência. Zhen Shui apenas fica olhando incrédula, enquanto ele continua seu discurso patético. Ele fala que não teve escolha. Que tudo o que ele mais quer é que sua carreira deslanche sem esforço, diferente de agora que ele não consegue nem comprar uma casa, mesmo trabalhando feito um condenado. Zhen Shui, segurando o choro, escuta tudo em silêncio. Ele completa dizendo que, antes amava muito e queria ficar com ela para sempre, mas agora, ele acha que é melhor eles serem só amigos. Ao ouvir isso, Zhen Shui corre para dentro e pega uma das cestas com as coisas dele. E em seguida joga em cima dele, enquanto fala que não tem o menor interesse em ser amiga dele. Chorando, ela manda ele ir se lascar e sumir da frente dela. De volta para o momento atual, ela está cabisbaixa após ter contado tudo o que aconteceu para sua amiga. Sua amiga então diz, que sempre achou que ele não era bom o bastante para ela. Ela fala que considera Zhen Shui um tesouro, e que com seus talentos e conquistas, ela pode ter o homem que quiser. Zhen Shui fica pensativa por um tempo, e pergunta, nesse caso então que tipo de homem ela deveria procurar. Flashes de memórias da última noite passam em sua mente. Ver seu namorado com outra. Ele tão pateticamente, falando sobre a família dela, e seu tio rico e influente, dirigindo um carro de luxo. E depois de lembrar disso tudo, ela pergunta à amiga. Alguém que dirija um carro de luxo com placa personalizada, seria bom o suficiente? Sem hesitar sua amiga responde. E por que não? Ela ainda diz, que não há limites para o potencial de Zhen Shui, pois ela tem ótimas qualificações e sempre está disposta a trabalhar duro. Então, e daí se ele dirige um carro de luxo? Entregando uma pasta para Zhen Shui, fala que ela pode fazer o que quiser, só não deve deixar que sua vida pessoal interfira em seu trabalho. E pede para ela colocar seus sentimentos em ordem e se preparar para ir na reunião da cúpula. No momento seguinte, Zhen Shui já está a caminho da reunião. Ela para em uma cafeteria, para pegar uma bebida. Ela já está de saída, mas acaba dando de cara com seu ex, que está junto daquela garota. Ambos se encaram surpresos, enquanto ela pensa que é muito azarada mesmo. Ela pensa com raiva, que não fazem nem 24 horas que eles terminaram, e ele já está andando por aí, de mãos dadas com outra mulher como se não fosse nada. O descarado se vira para sua nova namorada, e chamando ela de amor, diz que eles deveriam ir embora e voltar em outra hora. Ela encara Zhen Shui, e então, forçando uma voz afetuosa, ela encosta a cabeça no peito dele e fala que não, que ela precisa beber o chocolate quente desse lugar para ter um bom dia. Zhen Shui olha para eles, e pensa que parece que ela já sabe quem ela é.
Mas o que mais chama sua atenção é que a garota está usando a pulseira que era dela. Ela abaixa a cabeça, passando a mão pelos cabelos, e se sentindo decepcionada. Enquanto sai do local, ela fala alto. Pelo visto, cretinos nunca mudam. Isso irrita a namoradinha nova do seu ex. Zhen Shui joga a bebida no lixo, e exalando autoconfiança ela completa falando. Tem gente que simplesmente ama uma mercadoria usada. Em seguida, vemos Zhen Shui descontando a raiva chutando um poste. Ela está furiosa, mas tenta se acalmar dizendo para si mesma que não vale a pena ficar irritada por causa de bastardos como esses. Ela começa a se lembrar de um momento atrás, quando aquela garota fingida, com uma voz melosa falava para seu ex que tudo bem falar com ela assim, mas com ele, ela não iria aceitar. E ainda por cima chamou ela de irritante, dizendo que não sabia como ele tinha aguentado por todos esses anos. Ele, por sua vez, chamando ela de amor, apenas dizia para ela não se importar. Zhen Shui tentava controlar a raiva que sentia, repetindo para si mesma. Melhor não ver, e nem ouvir. Pra gente desse tipo, o melhor a se fazer é manter distância. Mas então é nesse momento, que ela vê um carro de luxo se aproximar. Fixando o olhar, ela percebe que ele tem uma placa personalizada. E então se lembra, que parece ser o mesmo carro que aquela garota estava na noite passada. E imagina que deve ser o tal tio que seu ex mencionou. Após encarar por um tempo, ela se vira e começa a caminhar, enquanto pensa que finalmente agora ela entende, que para algumas pessoas, se você fizer sacrifícios por elas, elas não irão te valorizar. Apenas vão pensar que você é estúpido. Com todas as memórias ainda vívidas em sua mente, ela continua a pensar. Então ele quer evitar 20 anos de batalha? E ter alguém poderoso para se apoiar. Se lembrando também de sua amiga falando, que ela poderia ter o homem que quiser. Se aproximando do carro, ela pensa que mesmo que não possa fazer ele pagar por tudo isso agora, ela vai se certificar de que ele não terá outra escolha. A não ser, chamar ela respeitosamente de titia. Parada de frente para o carro, ela ainda pensa que quando tudo tiver chegado ao fim, ela irá virar sua família inteira de cabeça para baixo. Então ela muda rapidamente para uma expressão femme fatale, com um belo sorriso no rosto. E se inclinando um pouco, ela bate no vidro do carro. Mas não há resposta, então ela bate novamente. Mas ainda não obtém resposta alguma, então ela se pergunta se será que está vazio. Mas então, nesse momento o vidro do carro abaixa um pouco. E pode-se ver o perfil de um rosto sério. Com o olhar fixo, ela se aproxima ainda mais para tentar ver melhor, mas quando o vidro se abaixa por completo, ela percebe que o homem que está lá dentro é o mesmo berço de ouro que ela rejeitou no dia anterior. Ela fica sem graça, mas pensa que já que chegou a esse ponto, é melhor não recuar. Então, jogando todo o seu charme, ela gentilmente começa a falar, dizendo que sua bateria acabou, e por isso não consegue chamar um táxi, e pede se poderia usar o telefone dele para fazer uma ligação. Mas ele permanece sério e calado. E ela fica sem entender, se perguntando se não foi ele quem se aproximou dela primeiro na noite passada. Porém ela não se dá por vencida e diz que, se ele estiver disposto a dar uma carona para ela, isso também seria ótimo. Ele encara ela, olhando dentro dos seus olhos. E então finalmente ele fala: eu não dou carona para mulheres comprometidas. Ela apenas olha, e antes que possa falar qualquer outra coisa, ele sai, e vai embora. Zhen Shui fica parada ali, apenas olhando enquanto o carro se distancia. Parece que o início de seu plano não foi muito bem sucedido.